Olá, amigos do Ibirajara. Mais uma vez estamos aqui juntos, né, para estudar a doutrina espírita. E desta vez, comemorando uma data muito especial, o desencarne do nosso querido professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi agora no dia 31 de março, fechando um mês de grandes efemérides espíritas, e iniciando abril com uma outra, o aniversário do nosso querido Chico Xavier. Então nós estamos muito felizes de poder fazer parte desse nosso estudo de hoje, lembrando e relembrando a figura desses grandes amigos espirituais que com muito sacrifício estiveram aqui na Terra, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua perseverança, com a sua intelectualidade, a sua bondade, a sua forma de ser, a forma com que eles interagiam, principalmente com aqueles que ainda não conheciam a doutrina espírita. Então vai aqui a nossa dedicação a esses grandes ícones da doutrina espírita que festejamos nesses dias. E fomos convidados, mais uma vez, para estudar o Livro dos Espíritos. Então, se vocês me permitirem, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, aqui está. Formação dos seres vivos. Formação dos seres vivos. Já estamos na questão 43, hein? E hoje nós vamos até a questão 49. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o estudo de hoje. Formação dos seres vivos. Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Kardec já é objetivo, né? Logo na primeira pergunta. Ele quer uma data. Ele faz uma pergunta em que está pedindo uma informação aí temporal, né? Uma resposta temporal. Quando? Resposta dos amigos espirituais. No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar, e então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Pessoal, na boa aqui, vocês acham que Kardec ficou feliz com essa resposta? Atingiu o objetivo dele quando ele fez a pergunta 43? Ele queria algo mais objetivo, mais afirmativo em relação ao tempo, ao espaço. A resposta é extremamente vaga, e é isso que nós estudamos também nos nossos livros escolares, né? Tudo era um caos, e com o passar dos milhões de anos, a Terra foi se harmonizando, cada coisa toma o seu lugar, como diz aí o amigo espiritual, e até que surge o ser vivo. Mas, de maneira alguma, essa questão satisfez o grande mestre lionês. E aí ele vem com a pergunta seguinte. Mas antes de ver a questão 44, eu fui lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, que fala exatamente sobre a formação dos seres vivos, a formação do planeta, né? E aí eu trago a contribuição de Emmanuel. O que é que Emmanuel fala sobre isso? Ele vai mais longe um pouquinho. Ele vai mais longe um pouquinho. Afinal de contas, o livro A Caminho da Luz foi trazido a prelo em meados do século XX. E aí ele diz assim: as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Ou seja, ele está dizendo aí que nada foi um acaso.
Aliás, o acaso não existe. Nada aconteceu por acaso, como algumas teorias científicas afirmam, né? Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Opa, então teve algo inteligente que formatou isso tudo aí. Foi manipulado por algum ser inteligentíssimo que conhecia o ambiente físico do planeta, tentando moldar essas formas primitivas unicelulares para que viesse a ter um desenvolvimento maior no futuro. Opa, então não existe acaso aí. Alguma sabedoria enorme deu o start a isso tudo. Mas aí a gente pode ir lá na questão 44. Eu falei, Kardec não ia ficar satisfeito. E aí ele insiste. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Resposta do Espírito de Verdade. A Terra continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Então, a gente vê aí nas entrelinhas que os germes, como Emmanuel tinha dito antes, já estava à disposição para que uma força maior desse o start a esse processo de eclosão das espécies. E cada uma surgiu no momento certo, na era certa, no período certo. Inclusive aqueles gigantes monstruosos, aqueles animais monstruosos pré-históricos, nada chegou por acaso. Tudo tinha um momento de acontecer, um planejamento divino a se realizar. E aí eu continuei com Emmanuel lá no Caminho da Luz. E ele nos elucida dizendo assim: os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas, livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Olha aí. Olha como tudo estava extremamente bem arquitetado. E esses albuminoides, essas amebas, são aqueles protoplasmas que foi o embrião de todas as organizações de espécies do globo terrestre, que deu início a essas espécies, a esses albuminoides, protoplasmas, né? Essas amebas de formas até unicelulares, que começaram a dar
forma a tudo aquilo que nós já temos hoje e que deixaram de existir há milhões de anos atrás. Voltando à questão 45, Kardec então pergunta, já que a espiritualidade estava tentando levantar o véu da verdade, Kardec então, de forma inteligente, faz essa questão aí. Onde estavam então esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? Porque eles falaram, né, que estava em forma latente. Mas onde é que eles estavam antes? Estavam, responderam eles, por assim dizer, em estado fluídico no espaço. Por isso que alguns ufologistas aí dizem que nós somos também extraterrestres, que nós viemos de fora, nós não somos da Terra. E hoje na doutrina tem muita gente estudando doutrina espírita e ufologia, né? Fazendo essa dobradinha aí. Eu já vi vários estudos, né? Inclusive palestras interessantes abordando isso. Que nós não somos aqui da Terra não, viu, pessoal? A gente veio de fora. E muitos vieram de capela. E ainda estão por aí. Então, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Pessoal, a gente esquece disso, né? A gente lê o Livro dos Espíritos, a gente até estuda, não só lê, estuda, mas a gente esquece que nessa questão 45, o Espírito de Verdade já deu a dica. Viemos lá de fora e no momento certo chegamos aqui nesse estado embrionário, unicelular, para que as coisas acontecessem. Promovendo com todos esses agentes extraterrestres, né, a existência de uma vida em um novo globo. E não foi só na Terra, em todos os lugares em que a vida, em todos os mundos são habitados, todos os globos são habitados, isso acontece dessa maneira. No momento propício, né, esses elementos orgânicos chegam dentro daquele planeta para começar a se desenvolver naquele orbe. Bom, aí Kardec, sentindo que estava chegando no fundo do poço, ele faz um comentário muito interessante dentro dessa questão 45. E é para a gente ler e refletir com carinho. Então vamos ler com cuidado, devagar, para a gente poder entender os pormenores que aí estão. Lembrando que a ciência de Kardec é a ciência dos meados do século XIX. Então, o que é que ele nos diz dentro da realidade científica em que ele esteve presente aqui na Terra? Diz ele assim: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Então ele faz uma analogia. Se nos corpos inorgânicos a química mostra que isso é uma realidade, a formação dos cristais se dá daquela maneira, por que nos elementos orgânicos seria diferente? Continua Kardec. Conservamos durante anos germens de plantas e de animais que não se desenvolveram, a não ser numa dada temperatura e no meio apropriado.
né? Quantas espécies de animais, como aqueles pré-históricos que nós falamos, né? Plantas, né? Da época primitiva do planeta, não existem mais. Coisas monstruosas, é verdade. Mas, enquanto tinham lá uma temperatura, um meio apropriado para se procriarem, as coisas aconteciam. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Também tem isso. Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. Não é verdade? Aqueles grãos, aqueles elementos que vão germinar depois de anos sob o solo. Gente, eu tive uma experiência aqui em casa semelhante. A minha irmã adora caqui, né? Eu não sou muito chegado a caqui, mas aí eu comprei um pé de caqui. Só tinha uma varetinha assim, né? Ela tinha uma varetinha. Aí eu fui numa loja lá, que vende coisas, plantas, essas coisas, frutas, né? Aí comprei lá um pé de caqui. Ainda lá naquela varetinha, não tinha nada. Só a varetinha. E lá o negocinho lá de terra pra gente plantar, né? A mudinha pra gente plantar, irrigar. E isso eu fiz com carinho. Depois de quase 2 anos e meio, o negócio começou a dar assim umas folhinhas. 2 anos e meio. Com 3 anos começou a aparecer os negocinhos, carocinhos, que seriam os caquis que vão aparecer de forma definitiva daqui a 2 anos. Ou seja, é necessário de 4 a 5 anos para que você plante um caqui e tenha um caqui para comer. E 5 anos eu estou colocando aí na boa vontade. E olha que a terra aqui de Teresópolis é boa, né? Aqui se plantando tudo dá. 5 anos, pessoal. 5 anos. Então o negócio estava lá. Eu só achava que tinha um gravetinho, uma varetinha de madeira. Eu falava para minha esposa, Sônia, isso aqui não existe, isso aqui vai morrer. Isso já está morto. Isso não tem nada aí. E depois de quase 2 anos e meio começa a aparecer uma folha. Olha que maravilha. E no trigo, nos grãos do trigo a mesma coisa. Fica latente sobre o solo, esmagado sobre o solo, mas no tempo certo ele vai germinar. Então, é o que Kardec diz. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Apareceu hoje. Mas será que não estava latente desde de 4,5 bilhões de anos atrás? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder a exercer-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, Kardec reconhece. Não resolve a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Então Kardec chega à conclusão que é melhor ir parar por aí, porque ele não vai, a espiritualidade não vai nos dizer o processo como aconteceu, o que estava por trás daqueles elementos científicos que promoveram o surgimento das células unicelulares. Não, a gente ainda não tem ainda condições de entender. Então, o nosso limite é isso aí.
É só até aí que nós podemos chegar. E, dando continuidade à questão 46, sobre o termo espontaneidade, Kardec coloca assim: então há seres que ainda nascem espontaneamente, ainda hoje? Poxa, a gente acabou de ver, nos vegetais pelo menos, né? E eles falaram sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Ele repete aquilo que falou antes. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência, e um pequeno mundo que dormitava desperta. Na natureza, tudo se transforma, tudo se cria, tudo se procria, nada morre. O nosso corpo somático, ele é hoje criado através de elementos que já poderiam ter sido considerados mortos lá atrás, de vegetais, de corpos de animais, de células que foram de homens, de mulheres. Tudo aquilo foi transformado, tudo foi desdobrado para que nós tivéssemos hoje o corpo que nós temos hoje. E se do pó viemos, do pó voltaremos, onde nós doaremos o nosso corpo para ser fertilizado, para ser adubado, para alimentos, para novos corpos, para novas oportunidades que irão acontecer no mundo ainda de provas e expiações, de regeneração já chegando, mas dando oportunidade a novos germes, a uma nova multidão de seres que vão habitar o planeta de regeneração. Tudo se transforma, pessoal. Nada acaba. E na questão 47, Kardec pergunta assim: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Gente, isso ele já tinha perguntado lá atrás, mas ele continua insistindo quando é que o homem apareceu na face da Terra. De que forma, de que maneira? Aí os amigos espirituais pacientemente dizem: sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Então, aquilo já estava propício para que elementos de outros planetas do universo chegassem à Terra e que tudo isso combinado de uma forma inteligente que nós não sabemos explicar, e Kardec reconheceu na questão 45 que não adianta insistir, tudo aconteceu. E aí quem não ficou contente com a resposta fui eu. Aí eu fui pedir ajuda a André Luiz. Falei, não, tem que ter mais alguma informação sobre isso aí. Aí eu fui no livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 3. E André Luiz diz assim: aí, eu acho que a explicação de André Luiz para nós do século XXI tem mais efeitos, tem mais conotação científica. Olha só o que ele diz. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Foi isso que a gente estudou lá atrás? Ok. E sob o impulso dos gênios construtores, esses engenheiros celestiais, né, da formação dos seres orgânicos, né, que operavam no orbe nascituro, que era a Terra, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente,
em suas primeiras manifestações. André Luiz foi mais fundo, né? Foi mais fundo. Então, conforme o planeta ia deixando de ser aquele monte de vulcões explodindo, de larvas vulcânicas envolvendo os oceanos, etc., conforme as coisas iam ficando mais morninhas, o princípio inteligente começou a ter aí uma brecha para que ele se apresentasse nesse planeta ainda primitivo. Na questão 48, na penúltima pergunta desse nosso estudo, Kardec diz assim: podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Eu rio porque Kardec é assim, pessoal. Kardec, mais uma vez, eu acho que é a quarta vez que ele tenta descobrir isso aí, mas ele é muito inteligente, ele vai perguntando. Eu fico assim admirado com a paciência dos amigos espirituais, mas essa era a função dele, né? Essa era a função do codificador, é entender o mecanismo. A gente não aprende isso, não estuda isso com a garotada da evangelização, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde a gente vai. Kardec estava nesse momento aí de querer saber de onde a gente veio, como é que a gente apareceu aqui. E ele pergunta de novo: podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos da Terra? E de forma amorosa, mais breve, né, porque já tinham respondido isso várias vezes, diz que não podemos conhecer isso. E ainda falam assim, né? Todos os vossos cálculos são quiméricos. Gente, vamos ficar com o que a gente já sabe um pouquinho. Quanta informação a gente já trouxe, né? Dos amigos espirituais de Emmanuel, de André Luiz, do Espírito de Verdade, sobre a formação dos seres vivos. Vamos ficar com aquilo ali. A ciência de hoje, né? A geomorfologia, a genética, né? Os antropólogos estudando a origem dos primeiros seres da Terra já contribuíram de maneira maravilhosa, mas não tem uma data certa, não tem. Então nós não podemos conhecer ainda, e durante alguns milhões de anos a gente ainda tem que evoluir, pessoal, tanto intelectualmente, moralmente, para poder administrar as informações que vão chegar. Claro que elas irão chegar. Algumas ainda, como eu falei, algumas mais complicadas, umas centenas de anos. Bota aí até alguns milhões de anos. Mas outras vão começar a chegar agora, de acordo com a nossa evolução intelectual, no campo da ética, da moralidade. Quando estivermos em condições de receber essas informações, ela vai chegar. O próprio Kardec já falou isso em obras póstumas, que nada está fechado. Ainda muita coisa vai chegar e vai chegar. No planeta de regeneração, muita informação nova vai chegar, complementando tudo aquilo que está no Pentateuco kardeciano. E aí eu trago um quadrinho para vocês entenderem, né, como é que levou um monte de tempo, milhões, bilhões de anos. Desde os primeiros seres inorgânicos, da matéria inerte, até chegarmos ao reino hominal, onde a razão impera, onde o livre-arbítrio já se faz presente, a inteligência, né, ilimitada. Hoje nós podemos pensar, inventar e desejar o que quiser e correr atrás para conseguir. O conhecimento de Deus está mais aprimorado, né? Então, veja lá os passos, né, do reino mineral, vegetal, animal e despertando no reino hominal, né? Quantos bilhões se passaram para chegar nesse estágio que nós estamos hoje? É um resuminho aí da teoria da evolução na visão espírita.
Como sempre, eu fui buscar Miramês. E Miramês diz assim: até então não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que se lhes pode falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. Olha só que poesia, né, de Miramês, né? Somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza, que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. Olha aí, nesse habitat que nós chamamos planeta Terra, nós somos os mais recém-convidados a habitar esse planeta. E aí vem a última questão, a 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Que hoje as coisas são um pouquinho diferentes. Por quê? Bom, aí eles respondem assim: o princípio das coisas, como nós já estudamos, e eu acho que Kardec entendeu, permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis de reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Por isso que em todo o planeta, né, nos 5 continentes, de acordo com a situação geográfica, atmosférica, da temperatura, né, daquele lugar, o corpo humano será diferenciado. Alguns terão peles mais claras, corpos mais escuros, olhos mais claros, olhos mais escuros, dependendo do local onde eles vão viver, crescer, se reproduzirem. Todos os seres vivos são assim. Por isso que há várias espécies de seres vivos, plantas, animais, homens, de acordo com o local onde eles estão inseridos. Muito bem. Aí eu voltei lá no livro A Caminho da Luz. Como é que o Emmanuel poderia fechar o nosso estudo aí? As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos, como nós falamos, tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, Emmanuel, trabalhando, dialogando conforme o Espírito de Verdade ditou a Kardec. Conclusão final, o nosso tempo já acabou. A vida apareceu na Terra com o surgimento dos germens. Germens? Sim, dos germes. Nós falamos isso. Mas o que são germes? São sistemas orgânicos, como nós falamos, logo nos primeiros slides, minúsculos, em que potencialidades funcionais se encontram em estado latente, à espera de condições propícias de calor, umidade, meio nutritivo apropriado para eclodirem, determinando o crescimento, o desenvolvimento e a multiplicação celular, de modo que surja do germen o embrião e do embrião o ser completo. Ok. Então vamos continuar essa conclusão final, já que a gente sabe o que são germes.
Portanto, no começo, quando tudo ainda era caos, os elementos se mantinham separados, em sutilíssimos estados de fluidez e disseminados na imensidão do espaço. Pouco a pouco foram cessando as causas que os mantinham afastados e eles se foram combinando, obedecendo às recíprocas afinidades de acordo com as condições que iam surgindo e conforme as leis das combinações químicas. Formaram-se, assim, todas as modalidades de matéria e até mesmo a matéria dos germes das diversas espécies animais e vegetais. Está aí. Simples assim. Complicado assim. E sem nenhuma resposta objetiva, como queria Kardec. E olha que ele tentou 4 vezes. Mas não é o momento da gente ir além do que aí está fornecido por Emmanuel. Essa conclusão final também é de Emmanuel. Assim, meus irmãos, terminamos o estudo de hoje, agradecendo a todos a paciência e que continuem sendo abençoados pelo manto amoroso do nosso querido Jesus. Muita paz a todos. Muita paz.